Bem, prosseguindo, Alexandre pega o esposo falecido da senhora que solicitou a ajuda dele e ele coloca a mão sobre a testa do esposo e começa a irradiar luz. E essa luz vai aumentando e vai tomando todo o corpo do indivíduo, tornando-se até visível às outras entidades que estavam lá, aquelas vampirescas, se lembram? E aí elas ficam assustadíssimas, elas ficam lívidas. E uma entidade fala: deixemo-lo, né? Ele agora está com os espíritos poderosos estão interessados nele e que eles não podem fazer nada em relação a isso, que é muito curioso. Mas a luz se tornou visível porque Alexandre estava influenciando diretamente ali no corpo do esposo daquela senhora, né? Bom, prosseguindo, dentro de minutos, todas as entidades que estavam ali no matadouro correram, fugiram e logo não tinha mais ninguém além do André, do Alexandre e do esposo lá da senhora. Porém, mesmo com essa influenciação energética, provavelmente Alexandre tinha iniciado aí um processo de acordar, de despertar aquele espírito, mas que mesmo com essa influenciação, esse espírito ainda se encontrava meio imbecilizado, segundo a perspectiva de André, parecia meio aéreo, avulso, meio sem noção de nada, assim, bem imbecilizado. Então eles levaram o esposo lá para o lado de fora e Alexandre pediu para o André ficar cuidando dele enquanto ele ia buscar recursos. Por quê? Porque ao despertar esse indivíduo, ao acordá-lo, ele também acordaria para o que ele fez, para o suicídio e para os motivos desse suicídio. Então seria um golpe muito forte, uma questão muito forte. Não bastaria apenas acordá-lo e deixá-lo à própria sorte. Ele precisaria ser atendido, socorrido, auxiliado. Então, Alexandre retorna com um pessoalzinho específico. Só um comentário adicional, Alexandre fala que, assim como o magnetismo do bem, o magnetismo do mal está cheio de poder também, tem muito poder. Isso para a gente não menosprezar, né, a capacidade destrutiva, imbecilizante, regressiva, né, de ajuda a gente a regredir a estados mais primevos, embrutecer, né, que a gente não menospreze a capacidade destrutiva dessas forças. E a gente bem sabe o quanto é difícil tirar pesadas vibrações de tristeza, raiva, angústia, rancor. Então, quanto é pesado, é forte, é uma luta muito forte que precisa ser feita para eliminar essas forças. Assim como as forças do bem são poderosas, as forças maléficas também são, né? Infelizmente. Alexandre comentou com o André que a consciência, o esposo estava em estado de completa inconsciência, que isso era muito importante, que esse despertar iria despertá-lo mesmo, assim, como se ele tivesse sendo tomado, né, pela dor e sofrimento. Só retomando. Alexandre estava falando que o despertar dele, complementando, né, o que eu já estava dizendo para vocês, o despertar dele faria com que ele voltasse ali para o ponto da morte, do suicídio. Então ele voltaria para aquele estado de dor do peito atravessado pelo projétil. Ou seja, ele ia sentir muita dor. Lembrem-se, memórias, reminiscências ativam, né, uma experiência emocional. Então, ele ia sentir uma dor. O Alexandre fala que ele rugiria de dor.
e que até as impressões se escoarem, né, até a intensidade daquele momento da morte se escoar, levariam-se algumas horas. Horas essas que Alexandre e André não tinham disponíveis, por isso também seria necessário entregá-lo ao cuidado de amigos espirituais que cuidariam dele durante esse processo. Alexandre voltou com 2 irmãos espirituais que iriam auxiliar. Eles levaram o esposo para uma casa de auxílio de socorro emergencial, situada na crosta, então um lugar que foi realizado mesmo na crosta terrestre, para auxiliar nessas situações de emergência. André notou que os recursos eram realmente rudimentares em comparação com os recursos que ele tinha na colônia espiritual do nosso lar. Eram recursos bem mais rudimentares. Frente a essa surpresa, Alexandre explica que aquele lugar é como um hospital volante, que, por estar situado na crosta, é óbvio que os recursos vão ser reduzidos. Tem muitas questões que influenciam e dificultam aparelhos mais sensíveis, recursos mais sensíveis. Então, eles lidam com o básico e contam com muitos companheiros devotos para auxiliá-los. Bom, para acordar o esposo, Alexandre começou a aplicar passes magnéticos sob a região cerebral. É importante dizer que, de acordo com os livros do André Luiz, fica claro que Alexandre tem uma sabedoria maior sobre o funcionamento cerebral. Então, ele é um daqueles que muitas vezes vai fazer esses passes, aplicá-los na região cerebral, enquanto outros às vezes aplicam em outros pontos do organismo. Mas ele também realiza outros trabalhos. Bom, não se passou muito tempo e, em questão ali de minutos, o esposo acordou com um grito, né? Despertou a consciência, porque ele não estava dormindo. Ele despertou para a consciência de repente e com um grito horroroso, dizendo: socorro, eu morro, eu morro. Então, realmente, voltou exatamente para o momento, em suas reminiscências, para o momento da morte. Frente a esse despertar, Alexandre começa a falar com ele e achei interessante essa fala dele. Ele diz que ele tinha que aceitar que morreu, nas minhas palavras, né? Ele tinha que aceitar que morreu, que ele não podia ficar invocando o nome da esposa e dos filhinhos, que isso não era bom, e que se ele tivesse morrido de outro modo, em outras circunstâncias, ele até poderia retornar para ver os entes amados, mesmo que esses entes não vissem ele poderia até retornar, mas devido às condições, ele teria que aceitar a sua morte, se resignar e esperar uma oportunidade, aguardar uma oportunidade, né? O esposo lá ouviu, mas continuou se lamentando, chorando, em desespero. Alexandre avaliou a situação e eu achei muito curioso o dado que ele traz. Ele fala exatamente: precisamos ir, André. Essa crise de nosso amigo durará 77 horas. Não, perdão, 70 horas. E que a gente só poderia retornar após essas 70 horas quando ele estivesse propício para ouvir e para a intervenção necessária. Porque lembrem-se, o objetivo disso tudo era ajudar a viúva, que estava sofrendo, não conseguia seguir em frente, devido às circunstâncias da morte do marido, já que o primeiro tinha morrido por suicídio e o segundo ficou parecendo que foi assassinato, e ela estava precisando de uma resposta, né? Em espírito, ela sentia a necessidade dessa resposta. Então, a intervenção deles viria nesse ponto, para ajudar esse reencontro, de modo que ela conseguisse dizer adeus e pôr-se um fim nesse cenário para voltar, né? Para voltar
para a vida, para lutar pela vida. Então, somente após 70 horas ele conseguiria ouvir. Eu achei muito legal o quanto a visão do Alexandre consegue ir passos à frente, dias à frente. E eu fico imaginando como era com Jesus. Não sei se vocês já leram Brasil, Coração do Mundo e a Pátria do Evangelho. Algumas falas ali de Jesus dá a entender que ele está vendo o futuro, ele está vendo o desenrolar, ele está vendo o que vai acontecer. Então eu fico pensando, se mentores maiores como Alexandre já conseguem ver dias na frente, imagina Jesus, com uma capacidade talvez de ver eras, séculos, milênios, sei lá, o quanto vem daí também essa certeza, né, de Jesus, dos espíritos maiores em relação a certas questões, porque eles conseguem ver onde a pessoa vai chegar, né, imagino. Mas aqui é só uma parte minha, tá? Opinião pessoal. Mas ele realmente via essas 70 horas na frente, Alexandre. Eu achei muito curioso, muito preciso e muito prático, né, para o trabalho deles, que fica mais fácil, porque como ele era um mentor ali mais superior, ele não podia despender tempo para um trabalho mais cotidiano. Isso serviria para outros espíritos realizarem esse auxílio, espíritos que estão numa faixa evolutiva do contato diário, do esforço diário, né? Cada serviço com a sua hierarquia e momento de progresso, tá bom? Bom, continuando o vídeo anterior, foi o Raul, né? Ele foi assistenciado e ele melhorou da crise ali, da compreensão da sua morte, né? Da sua morte autoinfligida. Mas ele ainda estava muito sensível, né? Por quê? Ele conseguia sentir fortemente o lugar onde ele havia desferido um golpe contra si para retirar a sua vida, e era no coração, né? Foi um disparo no coração. Então, para ele, é como se ele sentisse que seu coração estava aberto, né? Exposto, né? Isso é uma questão interessante para a gente ter em mente frente a essa questão dessa morte auto-infligida, né? Se em algum momento passa pelas nossas cabeças, devido ao sofrimento, às dificuldades, acreditar que a morte auto-infligida vai ser uma resposta, a gente tem que pensar nesse depois, né? Que olha o sofrimento do Raul. Era como se o coração dele tivesse exposto. E o Alexandre, que estava acompanhando, ele fala, olha, você tem que se considerar uma pessoa de sorte, se você quer saber, porque há outros pessoas que morreram de morte sentindo os vermes, consumindo a carne, que ficam presas sentindo aos despojos, a vida se esvaindo, corpo, né? A carne mesmo sendo consumida e apodrecendo. Então falou que o Raul ainda assim tinha muita sorte. Bom, depois disso, Raul se lamentou, estava muito triste, abatido, e Alexandre fala uma frase que eu achei muito legal, muito importante. Transforme o remorso em propósito de regeneração. A culpa é importante? Ela é importante para a gente entender que nossos atos podem prejudicar as pessoas, que nossos atos podem gerar consequências negativas. Mas se manter na culpa não ajuda em nada. Se manter na dor não ajuda em nada. A culpa é para tomada de consciência. O remorso é para tomada de consciência, mas não devemos permanecer nele, porque nada de construtivo virá da permanência, da gente se fixar nessa posição. Precisamos transformar o remorso em propósito de regeneração, transformar aquilo
em algo que possa ser desenvolvido para beneficiar tanto a si quanto ao máximo de pessoas que lhe for possível. Então, eu fiz muito mal para minha irmã, nossa, eu prejudiquei ela, nossa, como isso me dói. Ótimo, significa que você tem senso de empatia, de responsabilidade. Mas parar aí, não devemos parar aí. Então, se eu fiz mal para ela, eu vou tentar me modificar, não realizar esse tipo de ação mais, não ter mais esse tipo de comportamento e tentar ajudar outras pessoas, talvez na mesma posição que eu prejudiquei a minha irmã, meu irmão, meu pai, meu tio, etc., para de certo modo, prosseguindo, transformar aquilo em um propósito, Alexandre, em semente, a contar ou não em a verdade no bem, para né? Muito importante do isso, Raul, muito né? importante. A esposa que está encarnada e o Raul está desencarnado. E aí o Alexandre fala que não, porque nem todo mundo está pronto para a realidade, às vezes, de algumas conclusões, de alguns entendimentos. E aí ele diz uma coisa muito importante. Somente são dignos da verdade plena os que se encontram plenamente perseverante. Por que às das vezes paixões. por que eu não tenho a resposta que eu estou procurando? Por que eu estou buscando uma resposta e não tá sendo dado para mim? Por que o plano espiritual me odeia? Deus não quer me esclarecer? Por que eu estou no escuro há tanto tempo? Você já se perguntou se você está libertado das paixões? Ou se a sua reação seria visceral, seria bastante sofrida, seria, às vezes, talvez, enlouquecedora para si mesmo? Você já se perguntou se você está em pleno exercício da sua consciência, de maneira espiritualizada, de maneira analisada, né, com equilíbrio, com paz? Já se perguntou isso? Porque esse fato aqui o Alexandre fala, eu achei muito importante. Então, se a gente não estiver livre das paixões, se a gente não tiver com a consciência trabalhada, então receberemos respostas diretas, respostas claras, vai ser somente aquilo que a gente possa suportar. Não é que eles vão desassistenciar a dona Ruth, né, que é a esposa do Raul. Não vão desassistenciar, vão assistenciar, vão ajudar. Mas ela não pode saber a verdade porque ela não aguentaria a verdade. Então, eles vão informar aquilo que ela conseguirá receber e lidar. Então, muitas vezes a gente tem na nossa vida fragmentos de informação do plano espiritual, intuições, acontecimentos. Mas talvez desenvolvendo a nossa consciência, desenvolvendo nosso estado, nossa personalidade, desenvolvendo nossas virtudes. Só para concluir, talvez não seja permitido ele saber complementa mais, dizendo, mais. Né, aquele que não possui as emoções, antes é possuído por elas. Então, estar sendo governado pelas emoções vai te impedir de um raciocínio claro, vai te impedir de uma tomada de atitudes claras. As emoções vão te tomar, te dominar e te levar a ações e consequências impensadas, né? Né? Então, o plano espiritual não vai te colocar em risco só para ter uma informação que você não vai conseguir lidar. Não, só vão te dar aquilo que você consegue aguentar. Tem até a frase, né? Jesus, Deus, não dá uma cruz maior do que a gente possa carregar. O plano espiritual está muito claro. Não é que eles vão mentir para nós, né? O plano espiritual não mente, não engana, né? O do bem, né, gente? Não as forças contrárias.
Eles não vão mentir para nós, eles só vão dizer aquilo que a gente pode lidar. E tem até uma fala que o Alexandre diz: cada palavra tem sua ocasião, como cada revelação o seu tempo. Não podemos compreender um serviço de socorro com o esmagamento do suplicante. Eles entendem o que a gente pode aguentar e o quanto a gente pode aguentar. Eles não vão dar algo que a nossa compreensão, nossas capacidades não estão preparadas. Bom, Alexandre selecionou uma das pessoas da equipe daquele posto emergencial, né? E que essa pessoa ia ficar responsável por visitar a esposa, auxiliá-la, prepará-la para esse encontro com o Raul. E também, num posterior, ela ajudaria na questão. A viúva, ela estava bastante triste e esperando uma resposta para decidir o que seguiria da vida, né? Precisando de algo que a incentivasse e a movimentasse para buscar uma melhora para a vida deles, né? Então, essa pessoa ia ficar responsável por isso. Eu li o capítulo, essa mentora conseguiu arranjar um trabalho para essa senhora, então, e fez essa ligação, né, de contatos, fazendo com que essas duas pessoas se encontrassem e essa pessoa oferecesse trabalho para a esposa. E eu achei interessante, né, algo que eu queria mencionar, que aquele posto de socorro, ele está situado ali perto da crosta terrestre, para ser um posto bastante assim de assistência, um hospital emergencial em que fica próximo da Terra, mas ao mesmo tempo não situado na Terra, porque a gente tem que pensar que o magnetismo, as forças materiais influenciam e dificultam talvez certas assistências, e mesmo sendo um posto muito precário e muito próximo da Terra, sem a possibilidade de muita tecnologia espiritual, como eles falam, só para assim, simplificar, né? Era um posto bem simples. Lá no nosso lar do André tinham maquinários e recursos muito mais sofisticados. O desse lugar era bem simples, porque eles estavam situados próximo da crosta, mas ao mesmo tempo não é na crosta terrestre, porque precisava desse certo distanciamento, desse lugar separado, né? Imagino que são influências diferentes, precisaria contar com apoio e dedicação das pessoas físicas encarnadas, caso houvesse o desenvolvimento desse posto na Terra. Então, temos aí centros espíritas, que talvez ofertariam um espaço seguro para isso, né? Mas no lugar que ele estava, da forma que ele estava, era esse posto de socorro que estava oferecendo ajuda. Então, eu achei interessante isso. Bom, a esposa de Raul chegou ao encontro, né, para poder ver ele, ver que ele estava bem, né, e que ela queria saber o que aconteceu com ele, para ela poder ter paz e poder continuar a vida. Mas, como ela não podia saber da verdade por completo, porque ela não aguentaria, porque ela estava pronta para a consolação e não para a verdade, deveria haver muito cuidado para que Raul não revelasse seu estado de pessoa que viveu por uma morte auto-infligida, né? Então, o que o Alexandre precisou fazer? Lembrem-se, ele tem uma posição espiritual maior que a de André e outros espíritos, ele tem uma posição mais elevada. Ele precisou realizar uma influenciação magnética no Raul. Então, André começou a ver o Raul falando de um modo tão bonito, tão delicado, tão sutil, com
esposa, e o André ficou surpreso, porque não era assim que ele estava falando antes, não era desse modo, mudou completamente ali a comunicação, até que ele entendeu o que o Alexandre estava fazendo. E o que ele percebeu? Que de Alexandre saíam fios de luz tenuíssimos que se conectavam ao Raul, principalmente na área cerebral. Então, eu não acho que há outra metáfora, além da própria questão da marionete, para exemplificar para vocês. Ele estava conduzindo o Raul, mas, novamente, não é porque ele se achava no direito disso, não é porque ele tinha algum poder de manipular, de infligir influências em uma pessoa. Não. Ele precisava assistenciar a esposa de Raul e Raul não estava preparado para falar do modo necessário. Ele tinha acabado há pouco tempo de despertar para a consciência do que ele fez. Então, ele não conseguiria falar de um modo que a esposa conseguisse continuar a vida, revigorar suas forças e continuar. Ele prejudicaria ela. Então, Alexandre teve que tomar uma decisão. E para isso ele teve que influenciar no modo e como Raul estava falando, iria falar. Tudo considerando o livre-arbítrio, mas também a capacidade dos envolvidos e as necessidades envolvidas. Entendam, as decisões no plano espiritual não são fáceis, não é coisa simples, preto no branco, sim ou não, direita ou esquerda. Não é assim, eles precisam considerar diversos fatores. E para eles chegarem nesse tipo de assistência com tamanha influenciação, é porque não tinha outra possibilidade à vista. Do contrário, de todos os livros que eu li, eles nunca tomam essa decisão se não precisam tomá-la. E tudo visando o bem, o progresso e a melhora do ser humano. Nunca o seu mal, nunca interesses pessoais, nunca opiniões pessoais. Tudo baseado na lei de Deus, na lei do amor. Bom, prosseguindo. O encontro aconteceu, a conversa aconteceu. E aí, a outra parte importante. Essa esposa, ela iria acordar. Ela precisava recordar de algum modo do acontecido para que sua alma tivesse paz, para que seu coração tivesse paz, ela pudesse prosseguir a vida. Assim, aquela entidade que foi designada para ajudar essa senhora, preparou ela e estava assistenciando de perto, fez um trabalho para quando ela chegou, né, do encontro, fez um trabalho para que a senhora conseguisse recordar o máximo possível de detalhes desse encontro. Então, o sonho dela iria apresentar o máximo de detalhes possíveis do que aconteceu. Entretanto, olha só, como era natural, a pobrezinha não poderia lembrar-se de todas as minúcias. Entretanto, fixar as impressões culminantes, suscetíveis de acordar-lhe a divina esperança e restaurar-lhe o bom ânimo. Então vejam bem, olha como a situação era complicada e delicada. O Raul precisou ser conduzido magneticamente por Alexandre. As informações que poderiam ser ditas eram poucas, eram mais consoladoras do que informativas. E além do mais, a senhora só conseguiria se recordar das partes mais importantes, daquilo que revivificaria a sua esperança, o seu bom ânimo. Muitas coisas ela não conseguiria recordar. Por quê? Você pode me perguntar. Por causa do seu processo evolutivo. Não está pronta, sua mente não está preparada, não consegue reter informações espirituais em sua mente. Que fique claro, eu achei esse ponto muito importante. A gente só consegue recordar
obter, aprender informações condizentes com as nossas capacidades no momento. Eles não vão nos dar informações, recursos, influências das quais a gente não consiga lidar. Isso é muito importante. Há casos em que pessoas nascem com certas missões e aí vem de uma maneira muito cedo, lidam com coisas muito fortes, mas porque está voltado para a missão dela. E que fique claro, não misturem isso com questões de influenciações negativas. Garanta que você está fazendo seu evangelho no lar, está frequentando um centro, está fazendo suas orações de proteção para garantir que isso não tenha nada a ver com obsessão, vampirismo e entre outras coisas. Separem as informações. Estou falando aqui especificadamente da parte positiva. Não nos é fornecido aquilo que a gente não consegue lidar, entender, aprender, absorver. A gente não consegue processar, então, até mesmo o sonho. Então, a consciência como espírito desdobrado, a gente só consegue reter o que for condizente com a nossa evolução espiritual. Outra informação importante, lembram daquelas entidades que estavam acercadas da família dessa senhora, que participavam das refeições, absorvendo os alimentos? As partículas do cozimento dos alimentos? Então, a partir das intervenções da entidade lá que eu falei, que foi designado pelo Alexandre ali para ajudar, depois desse sonho, depois desse encontro, grande número ali das entidades foi reduzida. Ainda haviam entidades, mas eram menos, a menor quantidade de entidades junto a elas. Entidades viciadas na alimentação física, por isso estavam ali para sugar as partículas, mas viciadas também nos hábitos que tinham em vida, né? Então, com todo esse movimento, também as entidades ali diminuíram, que era muito positivo para aquela senhora poder melhorar as condições que estavam na vida dela. Bom, gente, vamos entrar agora no capítulo Preparação de Experiências. André está num setor lá da comunidade espiritual, no nosso lar, que prepara a reencarnação. Mas prepara de que modo, né? Na parte do que se espera que vai ter o corpo, genes, doenças, cromossomos, toda essa parte biológica, né? De estruturação celular, para definir exatamente, né, como o corpo será. E aí eu separei um pedaço que eu achei importante, que o Alexandre, ou outro mentor, na verdade, que estava explicando o que está guiando o André. Ele diz que a maioria das reencarnações na crosta, na verdade, grande parte das reencarnações na crosta ocorre através de moldes padronizados no campo das manifestações puramente evolutivas. O que eu entendo dessa parte? Então, são muitas reencarnações desse modo, não são todas, que fique claro, né? O que eu entendo? Eu entendo que como o fator biológico já tem pré-definições do que irá acontecer mediante hereditariedade, eu acredito que eles apenas ou façam pequenas alterações ou eles fortalecem determinadas hereditariedades, né? Por quê? Que fique claro. O Alexandre estava explicando, né, o quanto nas reencarnações programadas, o quanto que tudo é construído ali quase que milimetricamente. Eles realizam influenciações para que certas construções celulares, de genes, de DNA ocorram, né? Então, acredito eu que no que ele está falando nessa daqui é que o biológico já vai ter algo automático, algo programado, algo que faz parte. Então, eles só
permitem que aconteça, e talvez façam uma pequena alteraçãozinha ou outra de modificação. Isso nas reencarnações não compulsórias, porque nas compulsórias, imagino que não há essa preocupação de fazer-se alterações, porque entende-se que todas as provações na carne servirão para esses indivíduos de reencarnações compulsórias a aprender e evoluir. Nesse caso, não seria necessário uma escolha relativa a isso, né? Então, é uma coisa assim, é uma ciência para eles, gente, que queria poder ler o capítulo para vocês, para explicar. Mas eles vão escolhendo cada detalhe numa reencarnação programada, numa reencarnação de pessoas que estão ali num determinado ponto da evolução espiritual, que elas podem escolher o que elas querem vivenciar ou o que elas precisam vivenciar na carne para ajudar o seu processo, tanto de missões quanto de sofrimento mesmo, quanto de facilidades. Então, é bem interessante, mas nessas específicas relacionadas aos moldes padronizados, eu acredito que seja isso. Eles simplesmente deixam a biologia acontecer ou fazem uma pequena alteraçãozinha ou outra. Mas nas compulsórias eu acredito que não há uma preocupação em relação a isso. Eu encontrei um parágrafo que resume o que eu falei. Quando me refiro aos trabalhadores, falo de companheiros não completamente bons, mas daqueles que apresentam a maior soma de qualidades superiores, ou seja, não estão purificados, mas já desenvolveram muitas virtudes. A caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações da vida grosseira. Em geral, como acontece a nós outros, são entidades em débitos, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade. Então, tem os seus erros, mas está muito aberta e empenhada a fazer o bem e a sua própria melhora. Que lhes outorgam o direito de influir sobre os fatores de sua reencarnação, escapando, de certo modo, ao padrão geral. Então, esses fatores somados fazem com que ela possa, entre aspas, escapar ao padrão geral e definir sobre a programação do seu corpo material. Outra coisa, tem uma frase que eu achei muito legal. O mal indica a posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigenda. A gente, muitas vezes, olhando para o mal, para as atitudes maléficas, a gente já pensa em condenação, em algo perdido, quebrado, não consertável. E essa frase dele eu achei muito legal, que o mal é desequilíbrio. O mal é um ser, assim como todos nós, que está em um estado de desequilíbrio. Não está quebrado, não está perdido, não é irrecuperável. Outra coisa que esse outro mentor está falando para o André. A evolução nos dá capacidades, nos dá, ele fala até poderes. Porque quando a gente vai desenvolvendo nosso espírito, nossa mente, a gente vai adentrando certas percepções, capacidades diferentes do que a gente conseguiria se estivéssemos muito ligados às questões mais grosseiras. Então isso é óbvio, né? Não quer dizer que vai sair raio laser de nossos olhos, não. Mas talvez uma influenciação maior na hora de ajudar um amigo, né, restaurando seu bom ânimo, sua alegria, talvez um olhar maior e melhor para as oportunidades, etc, né? Não vou me delongar. Mas a gente perde muito tempo, né, descobrindo como usar esse poder harmonicamente. O desenvolvimento das nossas virtudes é muito difícil da gente harmonizá-las perante o mundo, porque o mundo nos dá gatilhos, nos cobra, nos desequilibra, nos testa. Então é muito difícil a gente encontrar aquele estado de plenitude, aquele estado de
pacífico, de equilíbrio, é difícil, é uma senda dolorosa, exaustiva. Então a gente gasta muito tempo nisso, mas ele não está falando isso como algo negativo, ele está só explicando, né? Que a gente, infelizmente, por enquanto é assim. Mas ele também fala, é importante a gente entender que não basta também a gente só desenvolver esses poderes, esse raciocínio, essa lógica, essa compreensão, esse entendimento. Tem a parte do coração, do sentir, do amar, da fraternidade, da compaixão. Então, a harmonia também existe nisso, é isso que ele quer dizer. A harmonia também existe de maneira interna, não é só como usar as nossas virtudes perante o mundo, e sim como também equilibrar a lógica e o amor, a lógica, o raciocínio, o livre-arbítrio e a compaixão, a dor, mas a fé da perseverança, da renovação. Então tem que também ter essa harmonia interna. Último tema do vídeo. O mentor estava falando, olha, se a gente já falhou nas outras vidas portando a beleza física, portando a riqueza, portando a inteligência, não é lógico nós recebermos as mesmas oportunidades idênticas nas outras vidas em que estejamos buscando retificar nossos erros. Então, se a gente usou mal a nossa beleza física, não é justo recebermos ela numa vida posterior, já que a gente não soube usar bem. Se a gente não soube usar a nossa inteligência, não é justo que a gente tenha inteligência plena, liberada em uma outra vida. Então, esse departamento que eles chamam, né, de planejamento de reencarnações ali, ele serve para isso. Vai ser feita essa lógica, mas não porque você merece ou não merece, e simplesmente porque se você usou mal, você vai precisar de outras coisas, de outros fatores para te ajudar a desenvolver compreensões e virtudes, evoluções que te ajude a merecer, a ter a possibilidade de escolher em outras vidas. Então, por exemplo, numa vida você usou muito mal a inteligência, prejudicou muitas pessoas, fez mal para muitas pessoas. Aí na próxima, talvez, vai precisar nascer com uma deficiência intelectual que lhe restringe a inteligência, para poder desenvolver o amor e a humildade. E assim, dependendo da posição do seu espírito nessa provação, as conquistas obtidas podem te permitir escolher numa próxima, aí sim, poder usar dos seus bens, da sua virtude, das suas características positivas, de uma maneira mais autônoma, mais liberta. Mas entendam, essa escolha não é punitiva, porque os espíritos desse lugar participam dessas escolhas, eles pedem. Claro que eles têm a orientação de certos mentores especialistas que vão educar e instruir. Mas eles fazem parte dessa escolha. Então, sim, a gente pediu para passar pelo que a gente está passando. Perseverante, eu tenho doença disso, doença daquilo, meu corpo isso, meu corpo daquilo. Sim, existe grande possibilidade de se ter pedido para passar pelo que está passando. Eu digo grande possibilidade porque do tanto que eu já estudei sobre o plano espiritual, a gente sabe que tem muitas coisas também que acontecem no meio do caminho, não programadas, não previstas, fazendo com que a gente não possa dizer com 100% de certeza que você pediu para passar por aquilo que você está passando. Mas, né, vamos falar num contexto geral, a gente pediu para nascer com certas condições para ajudar a gente a desenvolver certos valores, certas características. Então, ao invés da gente olhar para as nossas condições físicas como uma delimitação, como algo que nos trava, nos para, nos prejudica, nos dificulta, nos
deixa sem acessar determinadas oportunidades. Então, que nós possamos olhar para o que aquela delimitação está querendo nos ensinar, que nós consigamos desenvolver o que aquela delimitação está nos induzindo a desenvolver, para que assim nós possamos superar a nós mesmos. E claro, né? Isso no fator individual. No fator social, existe, é claro, outros tipos de luta sobre aceitação, inclusão, respeito, evitar preconceitos, que aí é outra conversa, né? Continuando o vídeo anterior sobre planejamento de reencarnação, o André, ele fala que naquele lugar ele via várias pessoas andando com rolinhos de papel na mão, quase como pergaminhos, né? Imaginem pergaminhos. E o mentor estava falando que são mapas de formas orgânicas elaborados por orientadores de nosso plano especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena, conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que lhes é designado no corpo carnal. É necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. Então lembrem-se, esse tipo de reencarnação é aquela que foge do usual, das reencarnações já em moldes preparados. E aí olhem bem, né? Essa reencarnação, ela é milimetricamente pensada. Então o seu corpo já vai ser preparado pensando no trabalho que você vai precisar desenvolver. Ah, Perseverante, mas você está me dizendo que é sobre um trabalho exclusivamente na questão financeira? Não, mas da missão, né? Talvez, dependendo do seu caso, talvez você já tenha vindo com um pensamento no que trabalhar, sim, mas é mais voltado para a missão, jornada. Então, os desafios que você vai enfrentar, as provações, o tipo de trabalho, energia, foco, força que você vai precisar ter para cada desafio é pensado. E há especialistas no plano espiritual para isso. Não é qualquer pessoa. Tem pessoas lá que sabem, têm o conhecimento sobre os funcionamentos terrestres, para que assim consigam programar perfeitamente mediante as necessidades desse reencarnante. Aí o mentor estava dizendo que a questão da hereditariedade vai ser algo suscetível para todos, né? Todos vão ter que lidar com as questões da hereditariedade que o corpo carregar. Mas para os seres mais evoluídos, com qualidades mais superiores, é permitido uma influenciação específica para favorecer ou corroborar com os objetivos do reencarnante. E mais, vou ler. Além do mais, quando o interessado em experiências novas no plano da crosta é merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. Então, temos aí questão de merecimento, questão de evolução, conquistas. As forças superiores têm autorização para realizar influenciações nessa matéria, desde a embriologia do ser, para que ele desenvolva o necessário, para que ele carregue, leve, seja o que for, o necessário para a sua missão. Bom, posteriormente ele está falando sobre a questão do sexo. É um ponto bastante abordado pela espiritualidade em vários livros que li,
num sentido de clarificar para as pessoas o lugar do sexo, né, na vida. E uma delas, ele está representando aqui pela força criadora, né? Então, que o sexo é visto também dessa maneira santificada de criação, porque através dele, desse contato entre dois indivíduos, que a reencarnação ela pode ocorrer, né? Precisa de material genético, é necessário material genético. Por enquanto, a única pessoa que não precisou foi Maria, porque provavelmente o plano espiritual aí conseguiu fazer uma transformação atômica ali para gerar Jesus. Eu não duvido disso, viu, gente? Como também se Jesus pode ter nascido de um estupro, como diz outros estudiosos, mas isso não mudaria nada. Jesus continuaria sendo Jesus. O que ele fez fala muito mais por ele do que a comprovação dos modos como ele nasceu, né? Enfim. Mas esse material genético é necessário. Então, é visto o sexo de uma maneira santificada, como algo sagrado, como algo belo, como algo respeitável, quando utilizado corretamente, quando utilizado nas proporções do respeito entre um casal, né? Entre dois seres humanos. Não um lugar que a gente vê hoje em dia de devassidão, de fetichismo, e entre outras coisas que mais diminuem a santificação do sexo do que o tornam sagrado, né? Mais diminuem, mais tiram a importância disso. Bom, gente, prosseguindo, tem uma parte aqui que eu achei fenomenal. Tinha um espírito que foi falar com o mentor que estava conversando com o André. Esse espírito queria conversar com esse mentor sobre a forma física dele, sobre a preparação. Ele estava lá com o pergaminho dele, da programação genética, hereditária, orgânica. E ele estava dizendo que, aí na conversa, né, em suma, o mentor parabenizou esse espírito por ter aceitado a sugestão de nascer com um defeito na perna. Então, esse espírito aceitou nascer com um defeito na perna. E aí, o mentor que estava falando com o André estava parabenizando ele. E ele falou: certamente lutará você com grandes dificuldades nos princípios da nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem. Então, já sabendo que não vai ser algo fácil para esse espírito reencarnar com uma perna defeituosa, que ia ser uma luta, mas que ia fazer bem para ele. E o espírito responde o seguinte: sim, preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior, e a perna doente me auxiliará, ministrando-me boas preocupações. Ser-me-á um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Vocês compreendem o que está querendo dizer aqui? Ele escolhe, ele aceita nascer com essa perna defeituosa porque ele sabe que ele tem uma tendência à vaidade, uma tendência ao amor próprio excessivo. Ele sabe que se ele nascer com esse defeito, isso vai ajudar ele a ter humildade, a saber aprender o que realmente importa, a desenvolver outros valores, a desenvolver outros olhares, porque do contrário, se ele não tivesse, talvez ele caísse em tentação ali e cairia por sendas da vaidade, do amor próprio excessivo. Então vejam bem como a gente muitas vezes escolhe nascer com certas características para nos proteger de errar, de falhar nessa missão dessa vida, para evitar das nossas tendências inferiores não nos tomarem e atrapalharem a obtenção do nosso objetivo principal. Vejam bem como isso é sagrado.
Não é para punir, não é para torturar, é para proteger e ajudar, sabendo que aquele sofrimento, aquela dor, aquela dificuldade, e ajudar ele a desenvolver os elementos que ele ainda necessita desenvolver, as virtudes que ele ainda precisa desenvolver. E também para protegê-lo de novas quedas. Olha só, gente, olha que precioso essa informação. E por fim, mais uma informação para a gente finalizar esse vídeo, que esse espírito pergunta quanto tempo esse corpo poderá viver. Até isso é programado, gente, até isso. Quanto tempo essa forma física terá? E aí o mentor respondeu que, no mínimo, ele vai conseguir viver 70 anos. No mínimo. Porém, sabemos que talvez cuidando bem, desenvolvendo boas questões, talvez ele consiga um tempo a mais. Mas, no mínimo, viverá 70 anos. Então, às vezes, a gente fica triste, abatido por certas mortes precoces, que às vezes não estou falando de mortes ligadas ao mal, estou falando mortes inesperadas, a pessoa era muito boa, mas uma doença lhe tomou, uma doença lhe infligiu uma vivência aí, né? E lhe levou para o plano superior. Como que a gente vai saber se a pessoa não pediu isso? Como a gente vai saber se o corpo dela não estava programado para ir naquela hora? Ver quantas informações podem estar influenciando numa partida, uma experiência provatória relacionada ao corpo. Muitas coisas, muitas coisas. Prosseguindo o vídeo anterior, o mentor ainda está falando com aquele espírito, né, sobre a programação espiritual, sobre as questões genéticas, biológicas, no qual ele irá reencarnar. E aí o mentor estava falando, olha, Silvério, boa sorte, tudo certo, e não volte aqui antes dos 70 anos e antes de obter o título de completista. O que é esse título? É um título que designa os raros irmãos que aproveitam todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferece. Ele diz que muitas vezes na reencarnação, todos nós acabamos perdendo muitas oportunidades e desperdiçando forças fisiológicas em questões improfícuas, né? Então ele fala às vezes 70%, 30%, 40%, 50%, 70% das nossas energias desperdiçadas, não utilizadas, não trabalhadas, não aproveitadas. Algo muito sério, algo, né? E ele diz, e pior, porque isso é um não aproveitamento, mas às vezes é utilizado para fins negativos. Às vezes as forças que deveriam servir para ajudar a pessoa no progresso pessoal dela é utilizada para fins que acabam criando consequências negativas, né? O mal, aproveitamentos voltados à carne, às efemeridades, etc. Porém, aqueles que aproveitam bem a oportunidade, usam de todas as forças, de todas as oportunidades para aprendizado, esclarecimento, né? Ele aqui está focando na questão fisiológica, né? Mas acaba sempre se expandindo esse fato. Mas, por exemplo, que nem eu citei no vídeo anterior, né? Do defeito da perna do moço que ia reencarnar. Se com esse defeito ele aprender e desenvolver a humildade, um olhar mais atencioso para as coisas que realmente importam, conseguindo superar a sua vaidade e o amor próprio em excesso, ele vai ter aproveitado ali o que a experiência lhe fornecia de uma maneira completa. E assim, o mentor diz que o completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro
quando lhe apraz o regresso à crosta, em missão de amor e iluminação, ou recebe corpo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Ou seja, você ganhando o título de completista, você tem livre escolha para que seu corpo, numa reencarnação posterior, venha exatamente do modo que você quiser, sem a necessidade de escolhas voltadas à expiação, como a questão do moço com o defeito na perna. É uma expiação para desenvolver humildade, para desenvolver um olhar para o que importa. Então não vai haver a necessidade de nenhum defeito que ensine esse sujeito, porque ele já vai ser um completista. Então ele vai poder escolher sem precisar pesar essa questão. Mas quando o sujeito não quer escolher, ou sei lá, sempre tem casos e casos, ele pode receber um corpo enobrecido. Então já sem problemas, sem defeitos, sem dificuldades, um corpo bom, saudável e com altas potencialidades. Se ele não quer escolher especificadamente o modo como ele quer nascer, e que fique claro, pelo que eu li, há completistas que ainda assim escolhem nascer com certos defeitos ou prejuízos. Então, se a pessoa não quer escolher especificadamente como ela quer nascer, ela no mínimo recebe um corpo enobrecido. Olha aqui a importância de conquistar esse título, aproveitando todas as nossas oportunidades e nos desenvolvendo completamente, hein? Muito bom. E a Andrea estava dizendo, que legal, né? Quer saber que há um certo prêmio aí para quem se dedica e se esforça na existência terrena, né? E aí o mentor fala, sim, né? Que é algo legal e que existem esses completistas, assim, a gente pode ter a impressão de que, nossa, poucas pessoas devem ter chegado nesse ponto, mas ele falou que existem esses completistas, que eles, volta e meia, né, como diz o ditado, aparecem do lado do plano espiritual, aparecem lá com uma tarefa concluída, posta, né, e que eles são uma grande inspiração para seguirmos, né, a nossa vida. Bom, agora tem uma parte muito bonita, mas vou precisar destrinchar aqui com vocês. Ele está dizendo que muitos desses completistas que chegam do outro lado, ainda assim, mesmo com esse mérito, muitas vezes ainda assim escolhem certos defeitos, certas limitações, em prol de ajudar na missão. Por quê, né? Solicitaram providências em favor da existência sadia, preocupando-se com a resistência, equilíbrio, durabilidade e fortaleza do instrumento. Então, esses completistas muitas vezes pedem uma saúde boa, uma resistência física, um corpo forte que não adoece facilmente ou que não tem muitas hereditariedades para lidar, ou talvez nenhuma para lidar, que seja um corpo plenamente saudável e em funcionamento perfeito. Mas pedem medidas tendentes a lhes atenuarem o magnetismo pessoal em caráter provisório, evitando-lhes a apresentação física muito primorosa, ocultando assim a beleza de suas almas para eficiente garantia de sua tarefa. Isso me faz pensar, por exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier era uma das maiores almas e uma das mais belas almas que passaram pela Terra. Mas de aparência, é fácil dizer, e não há nenhum mal nisso, que Chico não tinha uma aparência de um homem bonito. Ele era uma pessoa simples, e não era um padrão de beleza, não era um homem belíssimo. Aí você pensa, por que Chico escolheu isso? Tá aqui a resposta. Ele precisava de algo que atenuasse seu magnetismo pessoal para evitar uma apresentação física muito primorosa
que não acabasse, de certa forma, prejudicando assim o seu trabalho. Então, se ele fosse uma pessoa muito bela, muito bonita, talvez, ao invés de despertar esse olhar de assistência das pessoas, de compreensão, de amor em Deus, sobre a religiosidade, talvez estivesse despertando a adoração à sua imagem. Isso prejudicaria demais a missão, porque aí as pessoas estariam acreditando no que ele está falando, não pelo que ele está falando, mas sim porque ele é bonito, porque ele tem um magnetismo de uma beleza maravilhosa. Isso faria com que a pregação ali do espiritismo ficasse dúbia, porque a partir do momento em que se tira o fator de adoração, será que as pessoas continuariam seguindo o espiritismo? Será que elas entenderiam? Será que elas teriam um entendimento completo do que estava sendo passado? Ou elas só estariam aceitando sem discernimento, sem reflexão? Então vejam bem, né? Outra coisa que eles mencionam aqui, poderia despertar inveja. Olha só, podemos usar o exemplo do Chico. Imaginem, ele já lidava com pessoas que duvidavam do espiritismo. Imagine ele acabar despertando inveja de outros, achando que a sua posição é pela sua beleza e poder, influência, e não pelo que ele está falando, e não pelo seu objetivo principal. Imagine a dificuldade que ele passaria. E outra coisa, ele fala que poderia gerar antipatia gratuita, despeito, disputas injustificáveis. Então, às vezes eles procuram uma vestimenta menos graciosa, mas saudável, forte, antecipando o influxo das paixões devastadoras das almas em desequilíbrio. Então, para evitar isso, ele já escolhe uma vestimenta menos graciosa. Então, temos vários. Divaldo mesmo, que faleceu recentemente. Ele não era um homem muito bonito. Não era um senhor extremamente bonito. Mas sua alma brilhava. Você via a beleza através do que ele falava. Você via a grandiosidade, a profundidade, a riqueza em cada ação, em cada palavra. Então ele era belo pelo que ele fazia. Mas imagina, se ele, que sempre foi muito honesto e claro sobre os desafios que enfrentava, imagina se ele tivesse que lidar com pessoas, paixões, despeito, inveja da posição dele, porque achando que ele tem isso porque ele é belo, porque tem poder, porque o adoram por ser detido de privilégios. Então tem que ser pensado até isso, né? Eu sei que essas pessoas, Chico, Divaldo, Dr. Bezerra, eles desencarnaram sobre condições ali também de doença. Mas a gente tem que pensar que há outros, porém, também envolvidos nisso, né? Porque é final de provação, é terminar a vida para o restinho que ainda houvesse de expiação ocorresse para eles ficarem com a alma limpa e livres para fazerem o que fosse, para irem além, né? Então, muito importante isso, essa discussão sobre os completistas. Mas um acréscimo, eles falam então que os completistas, eles chegam num estado de que eles não querem nada que os distraiam, os perturbe da sua missão. Eles não querem, eu quero ficar bonito para ter favorecimentos, eu quero ficar bonito ou ser super inteligente para ser adorado. Não, eles não querem nada que os complique, que os comprometa. Só querem apenas aquilo que será ferramenta para o objetivo principal, que será auxílio para o objetivo principal. Por fim, para terminar esse vídeo, André está falando sobre o local, né? Um local muito bonito, muito bem pensado e planejado, com
amostras da anatomia terrestre, então tinham tecidos, órgãos, fibras, como moldes ali expostos para as pessoas. Imaginem bem um museuzão do corpo humano. Era aquele lugar com amostras assim bem fidedignas. E por fim, o último comentário, o mentor fala: olha, André, é natural que, por exemplo, os seres encarnados em condições mais rudimentares, que os seus corpos vão vir em condições mais rudimentares. Então, quando a gente estava no tempo das cavernas, o planeta anterior no nosso de estágio evolutivo, né, anterior ao nosso, que a gente sabe que está no período das cavernas, os corpos vão ser mais rústicos, né, mas sem programação, vai ser o desenvolvimento básico. Mas ele falou, mas é natural que a partir do desenvolvimento do homem, da alma, da sua evolução, que esses corpos comecem a ser planejados e pensados visando a construção de um organismo, de um lar, de uma planta prévia de uma vivência, né? Então, muito bonito isso. A evolução demanda outras atuações. Quanto mais evoluído o ser, mais detalhes se implicam nas decisões, nos planos, nos desenvolvimentos. Prosseguindo nas programações biológicas, mais um caso, né? Uma senhora vai falar com aquele mentor dizendo: Manassés, ouvi as orientações, né, dos benfeitores, e eu gostaria de que no meu reencarne eu tivesse problemas nas tireoides e nas paratireoides, para que assim meu corpo não tivesse uma harmonia física perfeita, porque se eu tivesse, minhas atividades poderiam ser perturbadas. Ela falou que ela tinha uma questão, reaver um grande patrimônio espiritual de grandes proporções, então era um trabalho muito difícil, né, com um impacto espiritual grande, então talvez ela influenciar muitas pessoas ou ajudar muitas pessoas aí. E o mentor, ele concorda, ele diz que a sedução carnal é muito perigosa, não só para aqueles que emitem a influenciação, quanto também para aqueles que recebem. Então, às vezes, se proteger disso poderia ser um fator importante. Ah, mas como que o problema na tireoide e na paratireoide poderia afetar isso? A gente sabe que quem tem, não tem a tireoide ou tem tiroidismo, sei lá, hipotiroidismo, né? Às vezes tem um metabolismo mais lento, tem mais peso, né? Mais dificuldades de emagrecer, dentre outras coisas, né? Eles estão falando nesse sentido. O mentor prossegue, né, em outros assuntos, dizendo, né, que no futuro a ciência irá considerar englobar em seus estudos e desenvolvimentos a influenciação da mente sobre o corpo. Hoje, em sua maioria, há pontos hoje já de conexão, de interligações, mas em sua maioria é tratado como setores separados, né? Se você ir num hospital reclamando de dor na perna, ele não vai considerar os fatores mentais que podem também estar influenciando nisso, né? Mas ele diz que no futuro vai ser uma ciência íntegra, né? Una. Uma ciência que considera a questão tanto física, mas também quanto a influenciação mental sobre a questão física. Então ele prossegue, dizendo que todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. Ponto. Não é se, não é talvez, não é em tais circunstâncias. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. Então, se você é uma pessoa que busca o bem, fala o bem, trabalha no bem,
você tem um maior poder, às vezes, de influenciação para manter a sua saúde do que uma pessoa que faz o mal, fala o mal, porque ela não vai ter condições de manter saúde se ela está emanando moralmente vibrações negativas. Ela vai estar, na verdade, afetando o seu corpo de maneira negativa, talvez adoecendo, e não curando, e não protegendo, e não melhorando. As preocupações excessivas com sintomas patológicos aumentam as enfermidades. Outro ponto, a gente tem bastante pessoas hipocondríacas, angustiadas, desesperadas, tomando o fator patológico como algo às vezes grande demais, debilitante demais. Porém, eles dizem, a preocupação excessiva só aumenta a enfermidade. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. As fortes emoções, as emoções poderosas, podem te curar ou te destruir. Se isso pode acontecer na esfera das atividades vulgares, das lutas físicas, imagine no campo enorme de observações que nos oferece o plano espiritual, para onde se transformam todos os dias milhares de almas desencarnadas em lamentáveis condições de desequilíbrio da mente. Então, para o plano espiritual, já há grande sabedoria desenvolvida nas influenciações da mente sobre os problemas sociais e físicos e biológicos. E aí ele diz que o médico do porvir conhecerá as semelhantes verdades e não circunscreverá sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos, as providências espirituais nas quais o amor cristão represente o maior papel. Então, o trabalho de um médico, de um curador, de um curandeiro, vai ser não apenas indicar como ele pode curar o corpo, mas o caminho que ele tem que prosseguir na alma para melhorar, para melhorar, né? Em suma, resumindo. Não quer dizer que todos os médicos serão espíritas, evangélicos, bandistas, não é isso, mas serão cristãos. Entenderão a importância do desenvolvimento das virtudes para uma saúde plena, né? Em seguida, o mentor apresenta mais um caso para ajudar a entender esses fatores. Ele apresenta o caso de um indivíduo, ele fala, olha, você está vendo esses pontos escuros que vão do cólon até a alça sigmoide? Então, isso vai indicar que ele vai sofrer uma úlcera quando ele chegar à maioridade física, né? Quando ele chegar nessa época. Aí ele explica, né, que na vida anterior, esse indivíduo, ele assassinou um homem a facadas e após ter sido morto, esse homem, como acontece em várias situações de homicídios, né, quis se vingar. Voltou ali, né, desencarnado como espírito e começou a obsediar o assassino fortemente. E foi uma obsessão tão pesada, tão sistemática, tão forte, e esse assassino provavelmente não tinha nenhuma defesa espiritual, que o assassino acabou desencarnando e com condições do seu perispírito muito debilitada. Então, o seu perispírito estava muito debilitado, estava muito machucado, marcado, entre outras coisas. Além disso, o assassino também estava tomado pelo remorso daquilo que ele fez. E aí, tempo vai, tempo vem, trabalha, laços são feitos, ajudas são postas, e aí surge a oportunidade de redenção, né? Com a aceitação desse homem que foi assassinado, que ele meio que fizeram as pazes, eles se reconciliaram,
Mas, para esse reencarne, ele ia precisar passar por essa úlcera como um aprendizado. E para deixar mais específico, eu vou ler. Não precisará desencarnar em espetáculo sangrento, mas onde estiver, durante os tempos de cura completa, na carne que ele outrora menosprezou, carregará a própria ferida. Afinal, ele matou o outro a facadas. Então, ele vai carregar a ferida que ele impôs ao outro, mas que, na verdade, fere a ele próprio. Conquistará dia a dia a necessária renovação. Experimentará desgostos em virtude do sofrimento físico pertinaz. Lutará incessantemente desde a eclosão da úlcera até o dia do resgate final do aparelho fisiológico. Entretanto, se souber se manter fiel aos compromissos novos, será atingindo pela plena libertação. Se ele não conseguir, o que a gente presume? Que ele vai morrer, né? Então, essa úlcera, esse câncer, né? A úlcera chega a ser câncer, né? Vai infligir um sofrimento sério, vai infligir uma travessia, vai ser uma provação para ele. Uma provação na carne, porque ele matou o outro pela carne, ele vai passar essa provação pela carne, como um aprendizado. O estado que ele se colocou entre a morte e essa reencarnação de aprendizado, dedicação, entendimento, lhe ortogou o direito de não precisar morrer em condições sanguinolentas. Mas, ainda assim, precisará passar por uma experiência física, biológica, capaz de lhe ensinar a valorizar, a entender, né, a santificação da carne. Porque a partir do momento que se assassina o outro, não entende a importância do aparelho físico, do respeito, da santificação. Então ele vai aprender a valorizar isso através da sua própria experiência, né? Muito forte. Finalizando aqui, só para deixar claro, né? A justiça sempre se cumpre, eles falaram. Logo que se dispõe o espírito à precisa transformação do Senhor, atenua-se o rigorismo do processo redentor. Então ele está falando, o resgate tem que acontecer e ponto. Porém, se o espírito se coloca numa posição de transformação, de entrega, de compreensão, se atenua uma rigorosidade que poderia ser implicada nesse aprendizado. Então, talvez reencarnações compulsórias não tenham esse tipo de escolha, não tenham esse tipo de critério. A pessoa vai passar por algo mais visceral, algo mais biológico, natural, já previsto, né? Já numa hereditariedade prevista, em algo mais automático, né? Mais rudimentar, acho que é essa palavra, mais rudimentar. Talvez ela seja assassinada em condições sanguinolentas. Já esse, com conquistas, com uma posição de entendimento, de transformação, não apenas falado, mas vivido, ele pode fazer uma escolha. Ele pode ter um certo aliviamento. Porque a questão da úlcera não quer dizer que vai ser fácil para ele. Não quer dizer que ele vai passar por isso sem sofrer. Mas quer dizer que ele não vai precisar morrer, às vezes, numa situação de extrema dor e agonia. Ele talvez possa vencer a úlcera e conquistar essa libertação por mérito próprio, dependendo apenas de seu esforço. Então, tudo no plano espiritual é questão de conquista, desenvolvimento, merecimento. E tudo é progressivo. E só nos é concedido aquilo que a gente consegue lidar. Que isso fique claro.